Aleluia. Você vai deixar a sua Bíblia aberta? Não, vamos fazer o seguinte, irmãos. Eu preciso ler um texto antes, vários versículos, para poder te ajudar a aumentar a tua fé. Amém? Na verdade, eu quero falar sobre Hebreus 11, 29. Nós vamos definir o que é fé. Eu não. O Espírito Santo vai convencer você, vai falar ao teu coração. Amém? Mas antes eu queria ler um texto que se encontra no profeta, na verdade, Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 12. Eu queria te mostrar em quem você pode exercer a sua fé, em quem você pode confiar. O tamanho do poder e da soberania desse Deus. Só para que você se abra um pouco e confie no Deus que nós estamos pregando. Amém? Isaías 40, versículo 12 diz assim: ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? É uma pergunta, quem pode? Quem pode medir? Quem pode medir toda a água do universo na concha das suas mãos? Quem pode medir? É Ele que você serve, irmão? É Ele que você serve? Então vai imaginando a grandeza desse Deus. Quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Quem? Quem consegue medir o universo no palmo? Você consegue? Não, né? Mas quem consegue? Aleluia. Aleluia. Eu fico aleluiado, irmãos, quando eu falo sobre a grandeza de Deus. Ontem nós estávamos na devocional em casa com meus 2 filhos. Aproveitei que a única mulher de casa não estava. Aí nós fizemos um mover. Aí eu vou pro meu cantinho, eles vê, eles vai junto. E foi tremendo. Aí eu li esse texto aqui. José foi pro chão, Caleb. E foi aquele fogo de Deus. Eu espero que você fique dessa mesma forma em nome de Jesus. Você fique aleluiado por entender qual o Deus que nós servimos, em quem você pode confiar. Ele não mente, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele pode mudar qualquer circunstância. Ele conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra como um alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas dos seus pratos. Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno, instruiu-lhe com os seus conselhos. Alguém pode dar conselho para Deus, irmão? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos, esclarecimentos? Quem orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece, nem mesmo árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Tu és grande, Senhor. Para Ele são sem valor, a menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Como é que Ele se parece? Ora, Ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista. Jesus tenha misericórdia daqueles que estão trocando o Senhor por uma imagem, ou uma joia que um artesão funde e ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre, procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis? Não ouvistes? Não foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Ele é quem está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como uma cortina e o desenrola como tenda para nele morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inútil os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal fizeram raízes na terra,
Ele sopra sobre eles. Então secam e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a toda chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Porque, pois, reclamas, ó Jacó, e porque te queixas, ó Israel? O Eterno não te interessa pela minha situação, ou meu Deus não considera a minha causa? Você está assim achando que Deus não está preocupado com você? Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé é o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que têm fé, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Assim diz o Senhor nessa manhã. Se você puder ficar de pé, glorifique o nome dEle. Comece a orar. Põe o versículo 26 para mim aí, Eric. Põe o versículo 26. Comece a orar, irmãos, esse versículo. Comece a confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Olha as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas as chama pelo teu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas pode comparecer. Ore. Fala: Deus, aumenta a minha fé nessa manhã. Aumenta a minha fé. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor criou todas as coisas, o universo, as estrelas, chama todas pelo nome. O Senhor também conhece as nossas vidas. O Senhor conhece o nosso nome. Oh, nós somos a menina dos teus olhos, Senhor. O Senhor nos ama. Ah, Espírito de Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo. Ore mais um pouco. Ore mais um pouco. Ore mais um pouco. Você precisa. Fala: Deus, eu quero sair daqui com uma fé que vai mover céus e terras. Se envolva, meu irmão. Deus não vai te pegar. É você que tem que crer. É você que tem que ter fé. Você não pode ser cético e duro de coração. Oh, Espírito de Deus, você que é duro de coração, fala isso para o Senhor. Deus, meu coração é muito duro. Eu sou muito Tomé demais. Eu quero crer, eu quero ver para crer. Mas dessa manhã eu quero apenas crer no Senhor. Crer nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Serão abençoados. Rabacheca taralabashurika taralaba. Rebacheca taralabashurika taralaba. Pode sentando. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, irmãos, tem muita gente que não tem entendido o que é fé, tem jogado a batata quente no colo de Jesus. Oh, meu Deus. Como aquele pai daquele menino endemoniado. Desde a infância o demônio pegava aquela criança e jogava querendo matá-lo. E os discípulos não conseguiram expulsar, e eles chegaram até Jesus. E o pai disse: Jesus, se tu podes, faça esse milagre. Tem muito crente assim, jogando a batata quente no colo de Deus. Se tu podes, o Senhor faz. Tudo é possível aquele que crê, diz o Senhor. Assim que aquele homem jogou a batata quente no colo de Jesus, ou seja, jogou a responsabilidade para Jesus, Jesus devolveu para ele
tudo é possível aquele que crê. Aí aquele homem que não tinha uma fé suficiente, ele clamou a Jesus e disse: Jesus, me ajuda então, na minha falta de fé. E na verdade eu queria que o Senhor fizesse, não que a minha fé pudesse agir dessa forma. Meu filho já vem sofrendo há muito tempo, eu não tenho fé para que ele seja liberto. Nem os teus discípulos libertaram desses demônios. Se tu podes, tem muito crente assim, se tu pode, o Senhor faz. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Ele quer fazer, Ele deseja fazer, mas você tem que ter fé, é um princípio da palavra. Você precisa crer. E Jesus imediatamente disse para ele: se você crer, meu filho, teu filho vai ser curado. Tudo é possível que crê. Então eu sinto de dizer isso para você. Eu li Isaías 40, do versículo 12 em diante. Ele é grande, Ele é poderoso. Quem criou Deus? Ninguém criou. Antes de todas as coisas, Deus já era Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele comanda todas as coisas. O problema é que você não tem fé para mudar as tuas circunstâncias, meu irmão. E por isso que Deus falou para mim: você vai pregar 1, 2, 3, 4, eu não sei quantas vezes sobre fé. Eu quero falar até você entender que você precisa se mover em fé. Que o crente que não tem fé, ele não vai chegar até o fim. Ele vai parar no meio do caminho. Não vai receber o seu milagre. Domingo passado eu falei que existem os dois lados da fé: o lado de fora e o lado de dentro. Mas a fé tem que começar pelo lado de dentro. Isaías 43, quando passares pelo fogo, não é que nós não vamos passar, que a nossa fé vai evitar de passar pelo fogo, ou pelas águas, ou pelo rio. Muitas vezes a fé não é só para livrar do mal, mas é para enfrentar a situação. Por isso você precisa ativar a fé do lado de dentro. Eu quero tentar, eu não, mas o Espírito Santo vai te revelar, para definir o que é fé, o que é e o que não é fé. Eu creio que muitos crentes têm agido achando que tem, movido por fé, mas não é. Não é a fé verdadeira. A fé para os filhos de Deus, ela é primordial. É um ingrediente indispensável na vida de todo cristão. Ela é indispensável, ela é vital. Irmãos, eu começando a estudar sobre isso, para ser santo precisa de fé. Você sabia disso? Por que muitos crentes não andam em santidade? Porque não tem fé em Jesus. Nem crê na sua palavra que diz, Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não acredita nessa palavra, então ele não santifica. Ele vive em pecado, ele vive fazendo coisas erradas, porque não tem fé para crer na palavra, que Deus disse que você não vai ver Ele, não vai para o céu, se você não for santo. A fé, ela é muito séria, ela é muito importante. A salvação começa pela fé. Eu sei que aqui nós podemos ter a fé para a salvação e a fé para a operação de milagres como dom específico, eu sei, mas é fé. Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça da salvação foi liberada, mas é a fé que eu tomo posse dessa salvação. É pela fé que eu tomo posse. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas não pode parar aí o versículo. Tem muita gente que entregou a vida para Jesus e falou: agora eu quero vencer. Eu preciso vencer porque está escrito, agora eu sou crente. Mas tem a parte B do versículo: a vitória que vence o mundo é a fé. É a fé. Talvez você está querendo tomar posse de algumas coisas que você não entendeu ainda. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer nisso. Senão você está desagradando a Deus todos os dias. Efésios capítulo 6, versículo 16 diz: embraçando, põe esse versículo para mim, fazendo um favor. Existe algo especial aqui. Tem outra versão? Põe a atualizada, vamos ver se. Vou ler na minha. Eu acho interessante esse. Efésios capítulo 6, versículo 16, só um momento.
Diz assim: embraçando sempre. Repete comigo: embraçando sempre. Irmãos, entenda uma coisa: sempre. Você tem que embraçar quem? O escudo da fé. Ou seja, você vai fazer um escudo da sua casa agora, e todo dia você vai sair com ele, certo? E quando você tiver com aquele escudo, pastor, eu vou fazer miniatura para carregar no bolso, porque senão vai ficar feio andar na rua com esse daí. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é a tua fé que vai ser esse escudo contra todo o dardo inflamado do capeta. Não vai chegar em você. É pela fé que você vai tirar isso de jogo. Vai tirar a força dele, as setas, os dardos inflamados do maligno. É pela fé. Você saber que nada acontece por acaso na vida do crente. Nem um fio de cabelo caia sem que Deus permita. Nem uma folha da árvore. É fé. Eu preciso crer dessa forma, porque senão eu sou um crente inconstante, um crente gangorra, um crente que fica frio constantemente, um crente que desanima facilmente, porque o diabo tem conseguido entrar nesses corações, as setas têm entrado, porque vocês não creem de todo o coração em Jesus. O justo anda por fé e não por vista. Há dois tipos de visão. O crente não pode andar por aquilo que ele vê com os olhos naturais. Ele tem que olhar com os olhos da fé. Ele tem que viver pelos olhos da fé. Pastor, mas eu não estou vendo o milagre acontecer. Você não precisa ver, você tem que crer. Abre os teus olhos e enxergue isso. Hebreus 11:1, a definição de fé bíblica é essa. Ora, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Se você vê, não é fé. Tem muito crente achando que está agindo em fé porque está vendo as coisas melhorar. Isso não é fé, meu irmão, você vai me perdoar. É por isso que quando acontece alguma coisa de errado, você desanima e vai de novo para o buraco. É preciso perseverar na fé. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, o apóstolo Paulo falou: vigiai e permanecei firmes na fé. Falando para a igreja de Corinto: vigiai e permanecei. Você precisa permanecer firme, você tem que perseverar na fé. Talvez eu vou falar sobre perseverando em fé. Aí ele fala assim: olha, seja corajosos, sede fortes. Parece uma incoerência quando Paulo falou: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Agora ele está falando: seja forte. Que força que é essa? É no Senhor. Perseverar crendo nele. É a força de crer nele. Não temas, não tenha medo. 365 vezes na Bíblia: não temas. Você não precisa temer as más notícias. Você não pode temer. Você tem que se apegar na palavra de Deus. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, eu só quero citar daquela viúva persistente, um juiz iníquo, que estava já, perdão da palavra, né, saco cheio daquela mulher lá, perturbar ela. Eu não aguento mais. Mas ela foi atendida. Aí Jesus explicando: olha, se um juiz iníquo fez isso, o que eu, que tenho amor por você, não posso fazer, se vocês continuar perseverando em fé. E aí Jesus diz em Lucas 18, versículo 8: quando o Filho do Homem voltar, quando ele voltar, vai encontrar fé na terra? Será que quando ele voltar, vai te encontrar você com fé, meu irmão? Pergunta para o irmão do lado: quando Jesus voltar, você vai ser encontrado com fé, irmão? Quem pode falar amém aí? Parece que Deus é do contra. Ele determinou para essa casa viver um tempo novo. Quando se decidiu entrar nesse tempo novo? Tempo novo de maior intimidade, maior experiência com o Espírito de Deus, na presença de milagres. Mas não é o momento para isso acontecer, pastor. Realmente não é o momento. O Brasil é crise, é corrupção. Não tem nenhum partido que não tem ninguém envolvido em corrupção. A coisa está feia. A gente parece que não vê perspectiva. Parece que o Brasil está cada dia pior. A situação do povo financeiramente está pior. O desemprego tem aumentado. Mas eu continuo crendo: há um novo tempo sobre esta casa, sobre nós. O Deus de milagre vai agir na sua vida, em nome de Jesus. Aqueles que crêem verá a glória de Deus nesse tempo. Verá a glória de Deus nesse tempo. É nesse tempo que Ele tem chamado para viver experiências maiores com Ele.
Não tem tempo melhor. Fala assim: não tem tempo melhor do que essa que o Brasil está vivendo. Eu preciso me mover em fé. Irmãos, é o momento apropriado para isso. Porque se a coisa tivesse boa, o emprego tivesse sobrando, você ia dar crédito a você e a tua capacidade. Mas é nesses momentos que o cristão precisa fazer a diferença. Mesmo que tudo diz não, eu vou pela palavra de Deus, que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. São as lutas que revelam se estamos andando por fé ou por vista. É as lutas. Qual é a melhor diferença de ver o injusto e o justo? É nos momentos de crise. Quando você vai no velório, é fácil você ver aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor. O desespero, sabendo que aquele morreu sem Cristo, e depois vai procurar conversar com ele de todas as religiões, depois da morte, e sabe pela palavra de Deus que morrer é só uma vez, que passar disso é juízo. É nessa hora, no momento de luta, de crise, que eu tenho que confiar em Deus, que eu preciso ativar a fé dentro do meu coração. Mas eu quero te ajudar, o Espírito Santo vai falar com você, mas eu quero te ajudar a definir fé. Porque muitos não sabem que deve ter fé. Ou melhor, muitos sabem que deve ter fé, mas não como agir pela fé. Mas não estão vivendo pela fé. Estão vivendo por outras coisas, e não é a fé que o Senhor determinou para mim e para você. A fé não é uma fé natural. Muitos crentes têm vivido pela fé natural, pela sua habilidade, pelo seu carisma, pela sua capacidade intelectual, ou por ser um bom profissional, ou por ser uma pessoa positiva. Acorda sempre com o pé direito. Eu sou mais positivo que você, eu acordo com os dois sempre, aleluia. Tem crente que acorda com o pé direito, eu já acordo com os dois, aleluia. Tem crente supersticioso e acha que isso é fé. Está confiando nos dons naturais. E mesmo o dom natural, quem foi que deu? Foi até Deus, mas ele confia que ele tem habilidade. Eu escutei algumas vezes alguns maridos dizendo: o meu casamento estava destruído, mas ele fala: o casamento está no meu controle. Está nas minhas mãos, coitado. O fim, você sabe qual foi. Acabou. Porque enquanto estiver no controle do homem, está perdido. Mas no dia que você entrega esse controle nas mãos do Senhor, Ele cuida de você, cuida do seu casamento, cuida dos seus filhos, Ele cuida. Mas tem muita gente agindo pela fé natural. Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros. Tem muito crente confiando em carro. Tem muito crente confiando em cavalo. Carro aqui, irmão, não é o carro aqui automóvel, não, era carro de guerra. Eles queriam confiar, quanto mais carro de guerra, quanto mais cavalo para a batalha, melhor era a vitória. Mas o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalo. Mas eu confio no Senhor, porque Ele fez os céus e a terra. Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Se eu estou com Ele, eu estou com tudo. Eu não preciso temer. Não adianta ser positivo, meu irmão. Ah, pastor, eu sou uma pessoa positiva. Ah, para com isso. Para que você converse positivo. Você tem que ser um homem, uma mulher de fé e não positivo. Fé também não é presunção. Tem muito crente presunçoso, corajoso, mas isso não é fé. Coragem simplesmente não é fé, a não ser que ela seja movida pela fé. Presunção é o ato de presumir. O que é presumir, pastor? É achar ou tirar a conclusão antecipada baseada em índices ou suposições na verdade. Mas não é a verdade. Hebreus 11, 29 é o texto que eu pedi para você abrir. Você achou que eu tinha esquecido, mas eu quero falar para você agora. A grande diferença, quero definir o que é fé e o que não é fé.
Deus manda dizer para alguns pais que já perdeu a esperança pelos seus filhos. Ele manda dizer: creia somente. Creia somente. Continue crendo, persevere. Persevere na oração, sem duvidar, creia em mim. Você vai ver o milagre do teu filho. Eu vou trazer ele de volta, diz o Senhor. Aleluia. Hebreus 11, 29 diz assim: pela fé, repete comigo, pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra. Repete comigo, irmão, pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Quantos creem que isso é verdade? Quem já passou pelo meio do mar e o mar se abriu? Ninguém? Vai se abrir em nome de Jesus. O mar de problemas vai se abrir em nome de Jesus. Você vai passar, você vai vencer. Vírgula, ponto e vírgula. Mas, quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, quando eles presumiram, quando eles foram presunçosos, falou: se eles passaram, nós também passamos. Se eles passaram, nós também vamos passar. E quando eles foram atravessar, morreram afogados. Morreram todos afogados. Como é que uns passam no meio do mar e não morrem, e como outros passam no mesmo mar, no mesmo dia e morrem? Porque um agiu por fé e o outro agiu por presunção. Pastor, o que você está falando? Eles tiveram coragem, irmãos. No mínimo eles foram corajosos, os egípcios. Quantos concordam comigo? Eu não sei se eu iria, mas como tinha que seguir ordem, eu me conheço, eu era obediente, eu ia entrar. Mas se depender só, vai quem quer através dos hebreus aí. Eu ia falar: eu vou ficar do lado de cá. Se eles voltar alguém, eu já estou preparado. Mas se eu passar no meio do mar, vai que ele fecha. Mas eles no mínimo foram corajosos. No mínimo. A fé é a palavra grega pistes. Acabei pronunciando de novo, mesmo se for não é para pronunciar, né? P-I-S-T-E-S. Significa confiar. Convicção da verdade. Repete comigo: convicção da verdade de algo. Ainda tem outro sinônimo, é segurança. Fala segurança. Irmãos, a fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que eu espero. É a certeza do que eu espero. E a convicção do que eu não vejo. Isso é fé. E infelizmente a gente vê no meio evangélico as pessoas, pastores, querendo aumentar a fé do povo para que eles possam tocar e ver. É verdade ou não é? Se você for com a meia ungida, aonde você passar, o lugar vai ser abençoado. Se você comprar a vassoura ungida, todo mal olhado, todo demônio vai sair da sua casa. O que mais? A água dos travesseiros. Tem travesseiro também? Aleluia. Travesseiro era patente em mim. Eu que devia ter feito esse negócio. O dia que eu preguei sobre o travesseirinho de Jesus, que estava lá tranquilo dormindo, não tempestade. Está vendo? Fizeram na minha frente. Oh, meu Deus, agora já fizeram. Agora não vai dar mais. Aí vai perguntar para um homem que faz isso, ele fala: não é que isso vai ter poder, é que as pessoas precisam materializar a sua fé. Lê Hebreus 11:1, vê se isso é fé. É a certeza das coisas que eu espero. Eu estou esperando, mas é com fé. E eu tenho convicção naquilo que eu não estou vendo ainda, mas eu creio pelos olhos espirituais que vai acontecer. Isso é fé. Mas o mercado da fé está muito forte. E os crentes estão perdendo a fé em Deus e estão ganhando fé em objetos. Eu quero ler Hebreus 11:1 numa Bíblia amplificada. Podia até falar para ele pôr, mas assim: fé é a certeza, entre parênteses, confirmação e ação principal. Fé é a certeza. Não, pode tirar daí. Agora é uma outra versão, não vai ter essa aí amplificada. A não ser que você ache na internet, quiser pôr, dá tempo.
Fé é a certeza, uma confirmação, a ação principal daquilo que esperamos. Bom, presta atenção nessas palavras, ela precisa causar algo em você. Fé é a certeza. O que é certeza, irmãos? Se eu falar para você que esse púlpito aqui é branco, não é púlpito, não é tribuna, na verdade, mas esse negócio aqui é branco. Se eu tentar te convencer que é branco, tem alguns que vai cair na minha. Não é branco. Não está vendo? Você está com problema. O cara pode ter 5% de visão, mas ele vai entender que isso aqui é preto, irmão, não é branco. Ele tem certeza. Primeiro porque a professora ensinou lá no primário, o pai e a mãe. Então a certeza veio de lá, né? Ninguém muda isso. Muda, irmãos, muda. Quando você aprendeu um negócio, você tem certeza, não muda. Então a fé é essa certeza, a convicção daquilo que esperamos, sendo a prova das coisas que não vemos. Como é que pode ser prova daquilo que eu não vejo? Alguém pode ter prova aí na justiça comum? Arquivar uma defesa através de uma prova que não vejo? Não tem como, irmão. É loucura. Fala, é loucura. Fala de novo, é loucura. Quantos loucos eu tenho aqui? Eu creio na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ainda continua, é a convicção da sua fé verdadeira, percebendo como fato real, aquilo que não é revelado nos sentidos. Você não está sentindo, mas o Espírito está testificando, dizendo, vai acontecer. Creia na minha palavra. A fé precisa começar primeiro aonde? Do lado de dentro, antes de mudar as circunstâncias exteriores. Ela precisa mudar aqui dentro. Tem muito crente que precisa mudar aqui dentro hoje. Não deu tempo de mudar semana passada. Você precisa crer, irmãos, é uma convicção. Que mesmo que tudo diz não, mesmo que as notícias sejam erradas, mas se Deus disse, vai acontecer. Fé, uma definição mais simples, é a certeza e confiança que temos na palavra de Deus. É a evidência, a convicção interior na realidade de coisas não vistas ainda. Fé é o fundamento da vida do crente. Repete comigo, fé é o fundamento da minha vida. Dá para construir alguma coisa sem primeiro ter o fundamento, ter o alicerce? Dá, irmãos? Então por que você está querendo construir algumas coisas na sua vida sem fé? Não, eu creio, eu acredito em Deus. Não vem com essa conversa. Fé não é simplesmente acreditar que Ele existe. Porque em todo o universo manifesta que existe um Deus Criador. Nem os cientistas mais loucos não são mais doidos de ficar falando que o universo foi criado pelo Big Bang, uma explosão. Não dá mais. Você não precisa acreditar que Ele existe, mas é acreditar na palavra dEle. Se Ele disse, vai se cumprir, mesmo que as circunstâncias à nossa volta não estão mudando, ela vai acontecer. Você pode perder tudo nessa vida, menos a fé. A fé começa em Deus, e ela vai desencadear nas circunstâncias adversas. A fé é exercida em cima do caráter e da palavra de Deus. Repete comigo, a fé precisa ser apoiada no caráter e na palavra de Deus, e não nas circunstâncias exteriores. Quanto você entende isso? Por isso, você precisa ter intimidade para ouvir a voz do Senhor. Um crente sem intimidade é um crente de pouca fé. Um crente que lê pouco a Bíblia é um crente de pouca fé, porque a fé vem pelo ouvir a pregação ou pela palavra de Deus. Então no versículo 29 nós vimos, de Hebreus 11, que o povo de Israel agiu pela fé em cima do quê? O povo de Israel agiu em cima do quê? De uma palavra, de quem? Deus falou, vai, entra.
Vamos, rapaz, usa esse cajado. Deus deu a palavra. E mediante a palavra de Deus, é impossível o mar se abrir. É impossível. Quem já viu o mar se abrindo? Eu nunca vi. Não é normal. A lei da física não permite isso acontecer. Tem uns loucos dizendo que podia bater um vento forte na época. Mentira. O vento forte foi enviado por Deus para aquele momento. Mediante uma palavra, o povo marchou. E o mar se abriu. Eles passaram a pé seco. Agora, os egípcios tinham uma palavra? Para quem era a palavra para atravessar o mar? Tem muito crente assim. Está querendo agir na palavra do outro. Isso é presunção. Aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Deus, você vai ter que fazer também. Meu irmão faz 3 meses que está na igreja, já fez um milagre na vida dele. Agora tem que fazer na minha. Presunçoso. Isso não é fé. Ah, Deus faz exceção de pessoa. Não faz. É mediante a sua fé. Eu vou dar um exemplo meu de presunção. Tive muito temor. Não falar medo quando José ficava doente. Mas muito. Todos já sabem, quem não sabe, ele teve um problema muito sério de uma alergia. Steven Johnson, não sei se é isso que chama. Foi desenganado pelos médicos. Estava para morrer. E minha esposa teve uma experiência mais forte no hospital com ele. Mas acho que foi antes de acontecer isso. Nós estávamos na chácara uma vez. E ele teve com febre. Foi depois. Que era muito ruim para dar medicamento. Porque não era qualquer medicamento que poderia dar para cortar febre. E aí ele começou a ter fé. E eu vejo nossa tristeza, da minha esposa, enfim, quando ele ficava doente. Era uma luta grande para nós enfrentar aquilo. Aquele dia, irmãos. Oh, Jesus. Eu peguei uma fé presunçosa tão grande. Eu falei, Deus, a gente ora para os outros, eu ter curado. Eu falei, pai Renato, não dá remédio não. Eu vou orar agora. Mas, irmão, eu estou falando sério. Não orei com fervor. Até impostar a voz, a gente imposta nessa hora. Só não falei Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Porque Jacó, era outro. Israel já é um novo nome. Jacó. Daqui a pouco você põe o teu irmão que vai abaixar. Estava quanto? 37, pô. Aí a hora que foi, pôs de novo. Estava quanto? E foi para quanto? 39,5. Daqui a pouco você põe que vai abaixar. Demorou um pouquinho. 41,5. Pega esse menino e vamos para o hospital agora. Irmão, mas Deus me mostrou que era aquilo. Na verdade era o meu medo, a minha ansiedade. Eu quis usar Deus no meu medo. Eu te pergunto, um coração que tem fé e medo anda junto? Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Isso foi presunção minha. Se o Senhor faz com os outros, a minha oração, os outros é curado. Agora o meu filho. Presunçoso. Mas eu acredito que se eu tivesse agido com fé, confiando em Deus, mesmo que não mudasse a circunstância, mas eu creio que o Senhor pode curar, vai curar ele. Eu não tenho medo de levar ele para o hospital, não tenho medo de ele morrer, porque nós entregamos ele para o Senhor. Se o meu coração tivesse diferente, eu creio que Deus poderia ter curado ali. Mas o diabo tem usado isso contra você. Às vezes você age com presunção, achando que é fé, e você perde a sua fé. Eu quero dizer para você, não perca a sua fé, meu irmão. Aprenda a agir em fé, você tem que escutar uma palavra de Deus. Eu sei que logos e rema é um pouco complicado, porque essas duas palavras, ela é grega, ela tem o mesmo significado, mas eu entendo, irmãos, Eu sei que talvez algum teólogo for escutar essa mensagem na internet, pode cair de pau em mim. Mas eu entendo que existe uma vontade soberana de Deus que está declarada pela palavra. Mas tem momentos específicos da palavra viva de Deus, no momento que nós devemos agir. Quando eu leio Isaías 53, versículo 5, diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Isso não significa que todos nós não podemos ficar doentes.
Concorda comigo? Porque se a gente pegar essa palavra e começar a orar, nós fomos sarados, então não pode ter doença no crente. Eu entendo que tem momentos específicos, não que você não possa orar a palavra, tem que orar a palavra. Mas se Deus não te curar, Ele te sustenta nessa enfermidade. O mais importante é que você tenha fé nele. Não vai perder a fé e não vai perder a tua salvação. Quantos homens que Deus não curou está sendo usado para a glória dele? Você conhece algum? Eu conheço vários. Vários. Que não perdeu a sua fé. Mesmo em momentos de dificuldade e enfermidades terríveis. Como aquele rapaz sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Não sei o nome dele. É esse daí. Nick. É que o outro nome é mais difícil, né? Vujinik. E ele tentou se afogar quando criança em 10 centímetros de água. Ele começou a perguntar por quê? Por quê? Filho de pastor nascer sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Por quê? Isso é muito difícil, irmãos. Mas quando ele ouviu uma passagem na Bíblia, gerou fé dentro dele. Que os discípulos perguntou quem que pecou para esse menino nascer cego, os pais ou esse menino? Deus falou, ninguém pecou. É para manifestar minha glória nele. A fé vai independente de eu vou ser abençoado, ou você curado ou não. A fé é para passar a tempestade. A fé é para enfrentar o fogo e nenhum mal vai me causar. É enfrentar a crise e saber que Deus supre todas as minhas necessidades. Você precisa agir em fé e não em presunção. A fé não pode ser exercida pelos teus desejos ou anseios, ou medos, mesmo que usando os versículos da Bíblia. Marcos 11, vamos ler esse texto comigo. Em vez de citar, abre sua Bíblia rapidinho, Marcos 11, 20. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus, Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvidas em seu coração, mas crê que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedides, tendo fé, tendes fé que já recebestes, e assim vos sucederá. Irmãos, tem algumas coisas importantes que nós precisamos aprender aqui. Aqui Jesus está dizendo, tendes fé em Deus, e com toda certeza vos asseguro, olha Jesus aqui de novo usando aquela redundância, com toda certeza vos asseguro, é importante, presta atenção, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé. Quantos aqui podem levantar a mão que já orou sem fé? Quem quer confessar o pecado que nunca orou sem fé? Levanta a mão, estou brincando. Em algum momento, algum crente já orou sem fé. Ainda mais aquela oração que a pessoa te pega de surpresa. Olha pelo irmão que está doente aí. Eu? Aí o que você vai orar? Deus, mata ele agora, porque essa enfermidade é para a morte mesmo. Leva ele para o céu. Você vai fazer isso? Hã? Não. Deus, tem aqueles crentes mais precavidos, assim, faça a tua vontade. Essa oração é melhor, não é? Quantos concordam comigo? Faça-se a tua vontade. Que pegou de surpresa ali, você não sabe qual que é o propósito de Deus. Jesus está dizendo, toda oração que você fizer, quando você for pedir, tende fé que já recebestes. Você vai orar pedindo,
mas já agradecendo, certo que você já recebeu. Não é fácil, mas é possível aquele que crê. Primeiro na palavra que está sendo lançada nessa manhã. E assim vos sucederá com você. Irmãos, presta atenção. Não é para o crente ficar brincando de pôr monte para o mar, tirar monte do mar. Eu não sei, de repente alguém pode ler isso aqui e vai nas montanhas e fala, monte, sai para lá e vem para cá. Não sei se alguém já ficou tentando fazer isso. Mas não era para isso. Na verdade, a palavra monte aqui no tempo era usado quando tinha muito problema, eles falavam assim, era um monte que era intransponível, os problemas que era impossível de vencer. Mas se você crê, todos os problemas, mesmo que seja um monte de problema, Deus vencerá por ti. Se você pedir e crer que Deus vai resolver esses problemas, Deus vai trazer a resposta para você. Você tem que entender os versículos, porque senão você, em vez de gerar fé, vai gerar dúvida, medo, e aí você vai perder a sua fé. Olha outro texto que pode trazer uma confusão, e aí você não entende a fé. João capítulo 15, versículo 7. Jesus falando sobre a figueira, que ele é a videira, ele é o tronco, ele é a videira, nós somos os galhos. Mas ele dá no versículo 7, ele fala algo muito especial, que muitas vezes o crente já usou esse versículo isolado. Se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, pedires o quê? O que você quiser, e vos será feito. Tem muita gente que está pedindo um monte de coisa e não é feito. Fala, tá vendo? Não tenho fé. E aí começa a perder a fé. Calma, para. Primeiro, ora certo. Segundo, não pode perder a fé. Você tem que aprender a definir o que é fé, o que é presunção, o que é fé nas coisas naturais. Fé é mediante uma palavra de Deus, no caráter de Deus. Se Ele disse naquelas circunstâncias, pode acreditar que vai acontecer. Agora o versículo é muito claro, muito transparente. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, se você tiver intimidade comigo, se você me buscar diariamente, constantemente, eu vou falar para você e você pode pedir, porque eu vou te abençoar. Agora o crente longe de Deus, está escutando Deus? Está escutando nada, está escutando a sua cara, hein? Começa a pedir aleatoriamente. Começa a fazer pedido para o seu próprio prazer. Pedi e não recebeis. Por que vocês pedem e não recebem? Diz Tiago. Porque pede mal, para esbanjar os seus próprios prazeres. Quer uma casa melhor, um carro melhor para se aparecer. Tem ciúmes do irmão que está prosperando. Fala que não é ciúmes, mas é. Deus não vai cumprir os teus desejos pessoais, nem as suas picuinhas. Gaste um tempo lendo a palavra, ouvindo Ele, tendo intimidade com Ele, permaneça nele, e as palavras dele em você, e aí você pode pedir o que você quiser, que Deus vai conceder. Porque quem está enxertado nessa videira não vai pedir coisas supérfluas. Quem lê a Bíblia vai ver que muitas vezes a melhor coisa é dar do que receber, é abençoar do que ser abençoado. Se você estiver firmado em Deus, você vai pedir muito menos e agradecer muito mais, porque as bênçãos vão seguir você. Você não nem precisa correr atrás dela. Você está entendendo? Você precisa definir fé. Você precisa aprender essa definição de fé. Não é presunção, não é uma fé natural nos teus dons, na tua habilidade, mas é mediante uma palavra. Irmão, se você ouvir Deus falando, vai por aqui, vai que vai dar certo. É uma convicção muito forte. Eu não sei se você já teve isso, mas você precisa entender isso. Então o entendimento errado de fé faz um estrago na vida de um crente. Ele perde a fé, ele perde o propósito, e o diabo consegue tirar ele do foco. É aquele crente desanimado. Não tem fé nem para sair do pecado. Os pastores ali estão falando, você não pode viver em pecado, você não pode viver em fornicação, você não pode viver assim. Ai, Deus me ajuda a sair desse problema. Que ajuda, mas você que tem que sair. Creia na palavra. Quantas pessoas saem do escritório, irmão, sai, vai procurar emprego, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí ele vai um dia, não consegui. Vai até conseguir, abençoado. Fé é até conseguir. Não, mas o senhor falou, achei que ia ser depois da manhã já.
Ah, preguiçoso, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Fé não desiste, irmão. Eu morro, mas eu morro em fé. Posso até não receber a promessa, mas eu morro crendo. É bíblico. Só leia Hebreus 11, versículo 30 e pouco, talvez a gente lê no final. Teve homens de Deus no passado que morreram sem receber a promessa, mas eles morreram crendo na promessa e estão no céu, aleluia. Sem ver a concretização. Concretizou depois, mas eles não viram. Jesus passou muito tempo ensinando os discípulos, irmão. Quantas vezes Jesus falou: "Ô homens de pequena fé, ô geração incrédula". É verdade ou não é? É muito importante a fé. A fé é primordial para a tua vida. Você não pode se dar o luxo de perder a fé. Irmão, você pode perder a saúde, pode perder dinheiro, mas não pode perder a fé. Por favor, escuta isso. Pastor, mas eu não consigo ter fé. Pede. Pede a Deus, clama, chora. Deus, me ajuda na minha falta de fé. Pastor, meu marido não vai se converter nunca, nunca. Aquilo lá é mais duro do que pedra. Irmão, Deus tirou a água da pedra. Vai tirar a água desse coração. Você tem que crer. A minha esposa não vai se converter. Então você está profetizando que não vai mesmo. Então não vai acontecer. Pastor, mas já faz 30 anos esse problema. Creia que o milagre é com Deus. O teu papel é exercer fé nele. Deus vai mudar as circunstâncias. Em Mateus capítulo 6, versículo 30, eu estou acabando, né, irmãos? Amém? Aleluia. Fala amém. Não, amém, amém, amém. Vocês não estão gostando, né? Mas tá bom. Já estou acabando, amém, irmãos? Escapou um amém ainda, mas tudo bem. Mateus capítulo 6, nós precisamos ler, mas ali começa o sermão do monte, aquela linda pregação de Jesus, a coisa mais linda que tem ali. Os princípios do Novo Testamento. Ele falou: não andeis ansiosos, meus discípulos. Não era só para os 12, mas tinha uma multidão ali. Por que você está andando ansioso? Por que você tem que comer? Beber, se vestir. Por que está andando ansioso? Por quê? Porque tua maior fé é no quê? É no quê? É nas coisas. É simples. Eu nunca vi uma criança de 4, 5 anos ansiosa porque aquilo que vai comer ou vestir. A não ser uma estupetudinha que já quer pouco que ela quer. Aí o pai e a mãe tem que ordenar, né? Mas uma criança, irmão, ela não está preocupada. Ai, meu Deus. Mesmo que o pai está desempregado. Ai, será que vai ter comida amanhã? Você não vê uma criança orando por comida. Deus, me dá comida de amanhã, por favor. Não sei que elas passam fome, mas não é normal. Porque elas confiam. Elas sabem que o pai vai trazer. Irmão, nós precisamos ter essa fé como criança. Saber que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Oh, homens inconstantes, para que você está temendo isso? Ora que você vai ter um teu milagre. Eu queria desafiar você em nome de Jesus. Olha aqui para mim, já estou acabando. Eu queria que você parasse de viver de experiência de fé dos outros. Quantos quer ter experiências profundas de fé para dar testemunho aqui em nome de Jesus? Tem uns que nem tem fé para falar amém. Mas se você tem, você vai ter experiências de fé para testemunhar. Você não vai precisar ficar contando os outros. Ah, porque eu vi uma palavra uma vez, um homem tamanha fé. Não, você vai levantar, um dia aconteceu isso. Tudo dizia não. Mas eu orei, a minha fé foi, e as coisas foram mudadas, e eu fui abençoado. Nós temos que parar, Deus quer levar a gente para esse nível, parar de ter experiência de fé dos outros. Quantos quer viver o sobrenatural? Então é você que tem que se mover em fé. Não tem que falar: ah, Deus, pastor, ora por mim. Não estou falando que ele não pode orar, não estou querendo terceirizar, nem líder, não é isso. Mas você pode agir em fé. Em Mateus capítulo 8, versículo 26, Jesus acalmando a tempestade no barco. Talvez eu fale no outro domingo ou no próximo sobre esse texto. Nós passamos por tempestade. Fé para enfrentar as tempestades. Nós precisamos de fé para enfrentar, não é só para livrar das tempestades. E Jesus ali falou: oh, homens de pequena fé. E ele foi e parou o vento, e a tempestade cessou. Mateus 14, que nós falamos semana passada. Pedro andando sobre as águas. Ele tinha uma palavra. Tinha uma palavra ou não tinha, Pedro? Ele tinha uma palavra. Por isso que ele andou, irmãos.
Ele tinha uma palavra. Se ele falou, Jesus, eu quero ir aí, eu estou indo. Ele afundava. Se és tu, manda ele ter contigo. E ele, Jesus falou, venha. E nessa palavra ele foi. O problema é que lá dentro ele olhou para as circunstâncias exteriores e falou, não é possível andar sobre as águas, ainda mais nesse vento forte. Aí quando ele deixou o medo entrar no coração, ele começou a afundar. Mas imediatamente Jesus socorreu e falou, homem de pequena fé. Quantas vezes a gente vê Jesus exortando e disciplinando os discípulos, homens de pequena fé. Irmãos, porque isso é importante. Quantos concordam comigo? É muito importante. Em Mateus 16:8, essa aqui eu quero comentar mais um pouco. Jesus saindo com seus discípulos, falou, olha, cuidado para não se contaminar com os fermentos dos fariseus. Aí eles começaram aquela conversinha. O que Jesus está falando? Você não pegou pão, né, Pedro? Não, você devia pegar, João. Não, Tiago, é você. Eu acho que ele está falando que nós vamos agora numa empreitada meio grande, vai morrer de fome. Eles começaram a discutir. Aí Jesus chega, Jesus não, ele era Jesus, né? Falou, os discípulos, vocês não estão entendendo? Será que eu vou ter que lembrar vocês de novo? Quando tinha 5 pãezinhos para alimentar 5.000, o que aconteceu? Será que vocês não sabem que eu sou poderoso para alimentar uma multidão, mesmo com pouco alimento ou sem nenhum? Aí lembrou de novo na segunda. Aqueles 7 pãezinhos. Foram 4.000, não foram? Vocês estão lembrando agora? Você acha que eu estou falando sobre vocês passar fome de pão? Eu não sou o mesmo ontem que fiz ontem, não pode fazer hoje essa multiplicação de pães. E Jesus ali falou, homens de pequena fé. Jesus está falando, cuidado com a doutrina, com a conversa fiada dos fariseus. Isso pode fazer vocês perder a fé. Então, irmãos, a gente vê Jesus. Jesus entende quem é você. Fala assim, Jesus entende quem nós somos. Ele sabe que você é vulnerável, ele sabe que você é humano, ele sabe. Ele sabe que os sentidos, visão, aquilo que a gente escuta, gera falta de fé. Os discípulos já tinham visto fé. Ou melhor, já tinham visto a multiplicação. Mas eles não creram. Então você não está sozinho nessa pouca fé. Mas a única coisa que eu quero que você entenda nessa manhã ou nesses domingos é que você precisa se mover em fé. Que você precisa aumentar a sua fé. Que você precisa buscar a intimidade de Deus. E você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Eu estou lembrando aqui, quando os discípulos chegou, nós temos 5 pãezinhos. O que Jesus falou para ele? Dá a vocês o de comer. Irmãos, Jesus ensinando uma escola para a gente ter fé. Eu imagino aquele discípulo pegou e falou, mas como eu vou dar de alimento para 5.000, tem 5 pães? E Jesus está de brincadeira comigo, quer que eu passe vergonha? Ainda mais se for crente mesmo, esses 5 pães não dá nem para 2 pessoas. Se esses que estão aqui são crentes mesmo, dá a vocês de comer. Ore. Quem já teve multiplicação na sua casa no alimento? Só quem já passou escassez. Quem nunca passou não corou assim, irmão. Ah, bife, em nome de Jesus, bife. A hora que eu cortar aqui, ele volta para o tamanho normal. E tem os filhos ainda, aleluia. Eu quero concluir. O ministério sobe aqui, fazendo favor. Repete comigo, fala assim, Deus. Mais alto, fala assim, Deus não é obrigado a fazer as minhas vontades e os meus caprichos, mas Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então o que você tem que escutar é a palavra dele. Em todas as circunstâncias, escute a palavra dele. Irmãos, Ele tem compromisso com a sua palavra, e não com a minha e nem com a sua. A não ser que eu estou pregando a palavra dele. Quantos estão entendendo que eu estou pregando a palavra dele? E mais versículo possível a gente usa. Sempre, sempre. Sempre eu tenho usado muitos versículos. Essa é a minha forma de pregar. Para que você entenda e exerça a fé na palavra de Deus. Falei domingo passado, João 16:33. Você tem que ter fé. Tende espaço, porque no mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo, não temas. Eu estarei contigo, porque se eu venci, você estiver em mim, vocês também vão vencer.
Isaías 43, nós falamos semana passada, quando passares, por que nós vamos passar? Quando passar por tempestade, quando passar pelas águas, pelo rio, pelo fogo, não vai te queimar, não vai te afogar. Deus é contigo, Ele vai estar presente com você nessas circunstâncias. Fique de pé em nome de Jesus. Somente a fé, repete comigo, somente a fé pode me fortalecer dos momentos difíceis. Irmãos, eu não sei o que você está passando. Talvez é até difícil para você exercer fé no momento que você está passando. Talvez a tua alma está atribulada, depressiva. Mas uma coisa eu sei, se você decidir, o Espírito Santo te ajuda na tua falta de fé. Ele te ajuda. Eu quero chamar especificamente agora naqueles que estão nessa ocasião. Está abatido, está desanimado. Ah, pastor, mas eu vou ir na frente me expor. Já começa a primeira decisão, porque o milagre vai vir do Senhor. Eu quero que você venha aqui na frente. Você precisa reverter uma situação que está muito difícil, né? Ou enfermidade, ou um mal, ou financeira, eu não sei, né? A tua alma está muito atribulada, você está desanimado, pensando em parar, em desanimar, em desistir. Mas eu queria te chamar aqui para frente. Se você unicamente venha com um passo de fé, venha aqui na frente. Se você quiser ficar ajoelhado em pé, fica da forma que você quiser. Somente a fé pode fortalecer os momentos difíceis. Não é a presunção, não é a tua habilidade, não é o teu trabalho, não é. Eu preciso dizer uma coisa para vocês que estão vindo aqui na frente. Primeiro olha para mim, depois vocês. Deus não errou com vocês. Olha para mim todos, fazendo um favor. Deus não errou com vocês, tá bom? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês: o diabo tem colocado na cabeça de vocês que Deus errou, que Deus não está se cumprindo, que Deus está demorando. Quero dizer para você que Deus, Ele não erra. Ele não errou. Ou você agiu por presunção, ou pelas emoções, ou tem tentado viver em cima da bênção do outro. Então a primeira coisa que eu quero desafiar vocês é pedir perdão para Deus por desconfiar que Ele deveria ter feito e não fez do jeito que você quis. É mediante a palavra dEle. E o que vocês precisam é buscar uma palavra dEle. E olha aqui, se Deus der uma palavra agora aqui hoje, mova-se diante dessa palavra. Não pare até ouvir a resposta de Deus. A resposta pode ser não. De repente você está buscando uma coisa, mas não pare de buscar enquanto você não tiver resposta. Amém? Isso é para todos também. Não pare de buscar enquanto você não tiver resposta. Porque quando você era filho, você era assim. Pede até uma resposta. Até o pai falar sim, ou não. Aí ele para, porque ele já falou não. Mas Deus vai dar resposta. Deus jamais deixa o filho dele sem resposta. Tem outra palavra que eu quero dar para vocês. Se eu não me engano é Isaías também. Pode uma mãe que amamenta esquecer de um filho? É possível? Acho difícil. Mas mesmo que fosse, Deus manda dizer para você: eu jamais me esquecerei de vocês. Eu jamais me esqueci de você. Eu jamais esqueci que você tem chorado no seu quarto e clamado a mim. Viu, mulher? Deus manda dizer: eu jamais esqueci. Mas o problema é que você está deixando a sua alma abater, o medo entrar, a ansiedade entrar, e aí a fé desaparece. Então manda agora para fora a ansiedade e o medo e coloque a fé em nome de Jesus. Levante a sua mão e comece a clamar pela vida, pela presença do Senhor. Fala: Espírito Santo de Deus, aumenta a minha fé. Só a fé pode fortalecer. Não temas, meu irmão. Não temas, não desanime. Deus é contigo. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Exerça a sua fé. Coloca a tua situação diante do Senhor agora.